Oi, tudo bom? Estamos nós aqui em mais uma pastoral. Todo domingo eu produzo um vídeo com uma mensagem curtinha para que a gente possa refletir. Essas mensagens eu chamo de pastorais. A pastoral de hoje é uma iniciativa para que a gente possa pensar acerca do significado da fé cristã. O que é a fé cristã? Meu objetivo aqui não é estabelecer um conceito definitivo, profundo, exaustivo, um conceito que possa servir sempre, em todo momento, para que as pessoas possam consultar. Olha, isso é fé cristã. Não. Até por causa da limitação do tempo, o objetivo aqui é que a gente possa parar um pouquinho e refletir, de modo que a gente possa compreender, mesmo que de forma básica, o que é a fé cristã. E para que a gente possa compreender o que é a fé cristã, eu quero me basear em 3 aspectos que eu considero que são relevantes para que a gente possa compreender o que é o significado da fé cristã. Até porque as pessoas costumam ter fé. Fé em várias coisas, em várias pessoas, fé de todo tipo. Às vezes até tem fé naquilo que elas nem consideram algo, um aspecto religioso, o que poderia ser visto por muitos como algo contraditório. Afinal de contas, de modo geral, as pessoas associam fé com algo místico, religioso, espiritual. Mas na medida que você começa a observar, perceber, você vai ver que às vezes as pessoas têm fé naquilo que não tem, a princípio, um caráter religioso. Mas eu entendo, particularmente, que na medida em que as pessoas colocam fé em algo que, a princípio, não é místico, ela está tratando aquilo de forma mística, de forma, muitas vezes, a divinizar aquilo ou aquela pessoa. Bom, mas o meu objetivo maior não é falar desse aspecto, mas tentar conceituar, tentar trabalhar com os aspectos básicos para que a gente possa compreender o significado da fé cristã. E a primeira coisa que eu quero observar, já que eu quero observar 3 aspectos, o primeiro aspecto que eu quero observar para que a gente possa compreender o significado da fé é que a fé cristã tem a ver com aquilo que a Bíblia chama de regeneração. Para que se possa ter verdadeiramente a fé cristã, é necessário que primeiro nós tenhamos tido ou recebido aquilo que nós chamamos de fé salvífica. Ou seja, é sair de um estado para outro. A Bíblia chama isso de regeneração, nascer de novo, ser reconciliado por Deus por meio de Cristo e da fé. Já que a fé é a parte integrante deste processo de regeneração, de novo nascimento, onde nós nos somos reconciliados com Deus, passamos novamente a ter paz com Deus. Então, o primeiro aspecto que eu quero tratar, usando aquilo que a Bíblia nos fala, é que a fé é uma característica específica. A fé cristã é uma característica específica daquele que nasceu de novo, aquele que foi reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. É necessário crer que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, o Deus encarnado, para que nele possamos ser salvos, nele possamos ser reconciliados, nele nascermos de novo. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero tratar quando nós falamos de fé cristã. Fé é o meio pelo qual Deus permite que nós passemos de um estado para o outro. É por meio da fé, é por meio dessa perspectiva, dessa alteração de status, da alteração de condição constituinte, por meio da fé. Aquilo que nós não conseguíamos entender, perceber, agora percebemos. E podemos olhar para o nosso estado, podemos olhar para a nossa condição e nos arrependermos e entendermos quem é o Cristo de Deus e o que Ele fez por nós. A regeneração, a salvação tem a ver com a fé. E essa fé nós chamamos de fé salvífica. Sem esta fé, os outros aspectos que compõem a fé não são possíveis.
Então, para o segundo e o terceiro aspecto que eu quero tratar com você, é necessário primeiro que a fé seja o meio pelo qual nós tenhamos nascido de novo, por meio da graça pela fé. É isso que a Bíblia diz. Aqueles que foram salvos, restaurados, reconciliados, passaram a ter novamente paz com Deus, foram feitos filhos de Deus, regenerados, têm que ter experimentado a fé, a compreensão espiritual, mística, uma percepção a respeito do seu estado anterior e quem alterou a sua condição que antes você vivia, antes que o crente vivia, antes que o cristão vivia, entendendo, compreendendo agora qual é a sua nova natureza, a sua nova condição, a partir da fé, pela graça, porque isso nos é ofertado sem que nós tenhamos nenhum mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Então, se você não passou por esse processo, por esse estado místico, por essa alteração espiritual, então os outros dois aspectos não servem para você, porque a fé cristã implica na compreensão, na revelação, no entendimento de quem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. O segundo aspecto que eu quero tratar acerca da fé é que a fé que nos salva nos permite, então, que tenhamos uma nova compreensão. E perceba o que eu estou falando, uma nova compreensão que, obviamente, inclui a nossa capacidade cognitiva, racional. Mais uma vez, quero lembrá-la que isso só é possível para aqueles que nasceram de novo. Então, a partir desta fé salvífica, a nossa compreensão é alterada acerca de quem nós somos e a respeito do mundo em que nós vivemos. Então, a nossa relação com o mundo, a nossa percepção, a nossa autopercepção, ela é alterada, porque agora nós somos conduzidos não pelas nossas verdades, entre aspas, não segundo as nossas impressões, não segundo as nossas vontades, mas existe a lei de Deus, que estabelece parâmetros, diretrizes, que de alguma forma devem basilar o nosso conceito moral e a ideia do que é certo e do que é errado. Então, somente aquele que experimentou a fé salvífica, que nasceu de novo, agora pode ser norteado, conduzido pela lei de Deus. A lei de Deus é a revelação, a comunicação dos atributos de Deus, da sua vontade, acerca do que Ele quer, daquilo que Ele exige que nós vivamos. Isso é comunicado por Deus, mas só pode ser compreendido na sua plenitude, só pode ser vivenciado por aqueles que nasceram de novo, aqueles que compreendem que não podem mais ser conduzidos pela sua própria natureza, que ainda é uma natureza com a presença do pecado. Aquilo que está naturalmente na nossa mente, no nosso coração, não pode conduzir a nossa existência, porque aquilo que nós produzimos de forma natural é falível, é contaminado pela nossa perversidade. Então precisamos ser conduzidos pela lei de Deus. Logo, precisamos desesperadamente desse Deus. Precisamos desesperadamente da sua lei. Precisamos dele, dela, da lei de Deus, que é a comunicação das suas verdades, dos seus atributos, para que possamos viver de modo agradável a esse Deus, nos afastando do que nós éramos. Como compreender isso? Como aceitar este padrão? Pela fé. Então, a fé que nos salva, a fé que muda o nosso status, é o que nos capacita para que nós possamos viver segundo os parâmetros de Deus, para que possamos ter uma compreensão adequada, correta, acerca de quem somos, como é frágil as nossas vontades, os nossos desejos, como eles são contaminados pela perversidade que há em nós. Então esse é o segundo aspecto. A fé de Deus, a fé que Deus nos dá, a fé em Deus na sua palavra, a revelação do Cristo de Deus, o nascer de novo pela ação do Espírito e uma nova compreensão acerca de Deus e da nossa própria condição, nos leva a viver aqui,
de modo que sigamos a vontade desse Deus. Mas como é possível, então, seguir os parâmetros de Deus, os padrões divinos, se não temos fé? Então, aquele que é descrente, ele olha para a nossa percepção, o nosso desejo, a nossa obrigação, o nosso compromisso em ouvir e seguir a lei de Deus, ele não compreende, porque ele é guiado por outros parâmetros que são constituintes da vivência, da experiência, das filosofias, das ideologias, da ciência, e não proveniente diretamente desse Deus, como é a sua lei, revelada na sua palavra, e que encontra a sua plenitude na pessoa do Filho, Cristo Jesus. Primeiro aspecto, é por meio da fé que somos salvos. Segundo aspecto, ou seja, a fé é instrumento de salvação. Segundo aspecto, a fé é a capacitação para que vivamos segundo os parâmetros de Deus. Terceiro aspecto, a fé é aquilo que Deus coloca em nossos corações que gera uma expectativa acerca daquilo que não vemos ainda de forma plena, de forma concreta, de forma tangível. Mas embora não seja plenamente tangível e concreta diante de nós, há uma convicção inabalável acerca do porvir. Aquele que tem fé em Cristo, a fé cristã, nos conduz, nos impulsiona, nos empurra para adiante, porque temos a certeza daquilo que nos aguarda, ou melhor, a certeza daquele que nos aguarda. Cristo Jesus há de nos encontrar, e por meio do seu sacrifício e da sua ressurreição, mesmo que passamos aqui por adversidade, passamos aqui por momentos de lutas, de dificuldade, nós temos uma certeza absoluta, que não pode ser relativizada, acerca do porvir. Não vemos na plenitude, não conseguimos tangenciar de forma concreta, mas não temos dúvida. É algo que somente a fé cristã pode nos possibilitar, porque não ficamos à mercê de circunstâncias ou de pessoas, de sistemas, de condições que são todas falíveis, que podem ser todas corrompidas. A nossa fé está baseada na promessa de um Deus que não se engana, não mente, e de que nele nos garante a certeza, nos dá a certeza da vitória, porque ele venceu o mundo. Então seguimos, caminhamos, perseveramos, porque ele nos ordena que façamos isso. E mais do que isso, ele nos garante que ao final da trajetória, seja como ela tenha sido vivida, ele há de nos encontrar. Ele há de nos receber. Mesmo que a trajetória tenha sido uma trajetória de luta, de dificuldade, se no meio desta trajetória, e é isso que eu quero dizer, não importa como ela tenha sido vivida, você tenha sangrado a maior parte do tempo. No final, coisas benignas, eternas, perfeitas estarão nos aguardando, porque Cristo Jesus está nos aguardando. Então, 3 aspectos que eu quero comunicar a você hoje acerca da fé cristã. O que é a fé cristã? É o instrumento de Deus junto com a graça para que nosso estado de homens e mulheres perdidos sejam alterados por meio do sacrifício de Cristo Jesus, por meio da regeneração dada pelo Espírito Santo. A fé é o instrumento de Deus para que nós saiamos de um estado de perdição para um estado de acolhimento por meio da cruz de Cristo. A fé também é a capacitação para que possamos ter uma compreensão intelectual que envolve todo o nosso ser, que é aplicada naquilo que nós podemos compreender acerca de nós mesmos e de todas as nossas vivências. A fé amplia a nossa capacidade de entender, porque enxergamos segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, segundo a lei deste Deus. Passamos a não ser mais guiados pelos nossos corações, mas temos agora algo perfeito que conduz a nossa caminhada.
algo que só pode ser compreendido e aceito por aqueles que têm fé em Cristo. E o terceiro aspecto é a certeza de que algo benigno, perfeito, bom nos aguarda, independente da vivência, por mais dura que ela possa ser. Só a fé cristã pode nos trazer esta convicção. Só a fé cristã pode nos trazer essa certeza, mesmo que vivamos aqui, enquanto aqui estivermos, sangrando em dores, em lutas. O que nos aguarda é melhor, maior e definitivo. Por quê? Porque Ele nos garante. E o que nos aguarda é o próprio Filho de Deus. Então, por meio da fé, vivemos aqui olhando com expectativa aquilo que nos aguarda. E eu espero que essa pastoral possa te fazer compreender o que significa a fé cristã. Não é a fé pela fé, a fé em algo que é imperfeito, falível, mas é algo proveniente do próprio Deus para o seu povo. Fica com Deus e até a próxima pastoral.